Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo do Desenvolvimento Podcast. Eu sou o Wagner Lima e no capítulo de hoje a gente recebe a terapeuta Roberta Pérez, especialista em TDAH. Ela vai trazer um pouquinho da experiência dela, vai desmistificar alguns mitos que tem por aí. E o objetivo desse podcast não é de ser uma entrevista. O objetivo é ser um bate-papo, uma troca. Então, seja muito bem-vinda, Roberta, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Roberta, você trabalha mais nessa parte de TDAH. Sim, é minha especialidade. Legal, bacana. E feridas emocionais também. Legal demais, legal demais. São bons pontos pra gente conversar, pra gente explorar. E me fala uma coisa, o que te levou, qual que foi a sua motivação para, especificamente assim, o TDAH? A minha motivação foi a busca para ajudar o meu filho. Essa foi meu primeiro insight. Eu não sabia, o que era TDAH, não se falava muito. Eu já era professora, a minha primeira formação como professora de língua portuguesa e espanhol. Mas nessa jornada de entender o meu filho, que eu já identifiquei ele é diferente de mim. Só que ele era um garoto muito bacana, né? Eu nunca tive problema nenhum comportamental. Sim. E isso surgiu essa dúvida. Como que uma criança muito bem falada, né? Assim, todo mundo gostava, mas não conseguia aprender o que estava acontecendo. Eles estão nos melhores colégios. E aí eu fui nessa busca quando identifiquei. E aí eu fui lembrando, né, dos meus alunos e fui lembrando como que eu já conduzia, e de certa forma, eu já conduzia o meu trabalho, né, dando atenção para aqueles que tinham um diferencial, mas ao contrário do que as pessoas esperam, né, do que a sociedade espera ali dentro da caixinha. Sim. Mas foi o meu filho, assim, minha maior motivação. Legal. Qual que é a idade do seu filho? Hoje ele está com 19 anos, ele vai fazer 20 em março. Legal. E foi por volta dos 10 anos, assim, que ele recebeu o diagnóstico. Entendi. Então, assim, se for considerar que hoje ainda falta informação, né? Tem uma confusão, às vezes, de informação, esse tipo de coisa. 10, 15 anos atrás era muito mais difícil, né? Muito difícil. Então, se foi, né, a minha pergunta, né? Porque o comum a gente sempre espera, né? Às vezes daquele aluno que bagunça muito, que era muito agitado, e o meu filho não era, né? Ele era quando criança. Depois, com os estudos, aprofundamento, eu fui ver que o porquê de esperar uma idade certa, né, para fechar o diagnóstico, porque quando ele era menorzinho, ele era agitado, mas depois que atingiu a idade correta, né, de se fazer o diagnóstico, hoje ele tem o TDAH do tipo desatento, né, que é onde ele tem mais perdas, assim. Por isso que era o esquecido na escola, né? Então, às vezes os pais, né, ficam assim apreensivos, né? Mas ele é muito agitado, é TDAH com 3, 4, 5 anos. Não, é necessário esperar aquela maturação. Mas a criança, ela tá muito agitada. Sim, é criança, gente. Criança é 220, 440, porque não tem essa medida na física. Se tivesse, as crianças de hoje estariam nessa medida aí. Sim. Então, foi tudo um estudo, um acompanhamento, e aí eu comecei a olhar para mim, como que também pessoas, né, mesmo que não têm TDAH, já tinham essas dificuldades, né, de se ambientar, olhar para o meu filho, olhar para os meus alunos, e solidificou, né, esse aprofundamento aí. E à medida que ele foi crescendo, a gente vai acompanhando, né, da infância até chegar à fase adulta. Entendi. E hoje, assim, como eu falei, lá atrás tinha confusão de informação, hoje tem muita informação, as pessoas acabam se confundindo. Eu acho que acaba até querendo dar diagnósticos sem ser realmente, sabe? Igual você falou, a criança é muito agitada. Não, é TDAH. E às vezes não é, sabe? Às vezes só realmente uma criança agitada, é o esperado da criança, né? Ela ser realmente agitada, ter muita energia, né? Só que o adulto não tem como acompanhar, então fala assim, não, é TDAH, sabe? Esse tipo de coisa. Mas é o normal da criança ter essa agitação, ter muita energia, né? Enfim. Mas tá, o que um pai hoje
de uma criança com TDAH, uma mãe, enfim, o que ele pode fazer, assim, para ajudar no tratamento mesmo, sabe? Em casa? Assim, na verdade, a gente precisa entender o TDAH, né? Que, igual você falou, temos muitas informações, mas às vezes aquela informação está dentro de uma ansiedade, a gente quer colocar nome em algumas coisas, e tem coisas que não vai ter nome. O TDAH, ele vai ter, eu sempre no consultório, eu sempre olho, né? Então por isso que começa a ser mais rápido até um diagnóstico. 4 pontos, assim, fundamentais, que já me dão tudo que eu preciso, as respostas. Que é da organização, planejamento, o controle, né, do impulso, a memória de trabalho, que engloba toda a parte de memória, e a questão da flexibilidade, né, que no caso do TDAH, ele funciona ao contrário, da rigidez, né, essa dificuldade de manter. E o TDAH, a gente precisa dar importância, por isso que abrir e falar de uma maneira bem séria, porque a pessoa que nasce, o TDAH é hereditário, então a pessoa ela já nasce assim, com a parte do lobo frontal que não funciona direito, então não produz, né, os neurotransmissores, então não adianta falar assim, porque tá sem vontade. Não, ele já nasce assim, então não vai adquirir. E é muito intenso. Tudo é muito intenso. As emoções são intensas. Toda essa parte, né, da impulsividade, da irritabilidade, tudo é demais. Tudo saiu da curva. É muito é frequente e intenso. Não para. É o tempo todo. Então é muito sofrido para quem tem o transtorno. Então, às vezes as pessoas falam assim, tô cansada, tô esquecendo muito e tal. Não, mas você vai lá, você olha o seu contexto, você tira umas férias e você não tem aqueles pensamentos. Imagina você ter toda essa intensidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entendi. Como se você nunca, jamais desligasse a sua televisão no alto volume. Entendi. Então, a gente precisa levar isso muito a sério, o transtorno. E isso acontece com a criança também. Então, a gente já consegue perceber. Já consegue limpar bastante quando essa questão das informações. Então, eu posso estar cansada, posso estar ansiosa, posso ter outros transtornos também, mas não chega ao ponto de ter essa sensação intensa que não passa nunca, né? Ou só com assim, medicações ou com algumas atividades comportamentais diferenciais que aliviam. Né? Não tem cura, é treino, mas não tem como comparar algo adquirido de algo que se nasce, de um transtorno que se nasce, assim. Né? E aí eu sempre falo, é fácil, né, diagnosticar, sendo que o transtorno, a pessoa já nasce, então mesmo que ele seja um adulto e passou despercebido de alguma forma, mas como que isso é tão intenso, como que passa despercebido? Então a gente tem que olhar o contexto familiar. Né? Então também o TDAH não precisa ter todos esses campos tão fragilizados, não funcionando. Mas, de alguma forma, ele causou algum transtorno na família. E esses sintomas, no adulto, a pergunta principal para se fazer o diagnóstico, todos os sintomas precisam ter aparecido na infância. Se apareceu... aconteceu algum trauma no meio, alguma mudança muito grande no meio do caminho. Então, a gente abre para outras investigações. Então, tá no DSM-5. Então, por isso se torna o diagnóstico fácil, né? Se você tiver um olhar de especialista, você já faz as perguntas certas e já limpa e já traz essa tranquilidade. Né? Então... nesse ponto aí. E aí, a criança, né, ela já vai vir, né, com uma certa intensidade.
Mas é aí que vem, né? Eu preciso olhar primeiro a criança. E às vezes eu falo com os pais assim, conheçam os seus filhos. Olhem para eles, né? Porque às vezes a gente acaba pela pressão, né? Mas o vizinho é assim, a prima é assim. As comparações, As né? comparações. Mas é interessante que eu faço uma pergunta muito legal que ajuda bastante os pais a ajudarem os filhos. Sim. Normalmente, a criança se parece com alguém, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o tio, ou com o avô. E aí, quando leva isso à consciência, aí aquilo começa a se tornar mais leve. Porque eles vão lembrando das atitudes do adulto e ver que os adultos venceram alguns pontos. Então, a criança ela pode vencer também. Sim. Mas essa atenção. Primeira coisa, conheça seus filhos, conheça as habilidades que eles têm. Olhem para eles, né? E vê se não é você, né? Se não é o pai. Sim, é bem interessante essa dinâmica que eles começam a entender bastante os filhos. Entendi, legal. E questão de tratamento. Muitos chegam na fase adulta e tudo mais e começam a perceber, né, que é diferente, enfim. E aí percebe da infância, enfim, mas só lá na fase adulta que busca um tratamento. Seja lá por qual for o motivo, enfim, falta de oportunidade. Mas na fase adulta que busca o tratamento. Tem muita diferença de quando você pega para tratar uma criança e quando já vem adulto sem nenhum tipo de tratamento? Faz muita diferença a longo prazo, assim? Então, não faz diferença porque, como eu disse, os sintomas do TDAH, eles vão ser intensos e frequentes todos os dias. O que acontece é que aquela criança que deu a sorte de ter um contexto mais saudável, né, ela vai ter oportunidade de ter referências que vão poder treiná-la melhor. Porque mesmo que seu filho apresente essas disfunções, essas dificuldades, por exemplo do meu filho, você precisa treiná-lo, precisa educar. E não vai ser com uma vez, duas vezes, aquela frase que eu ouvia, né? Olha, eu falava uma vez só e você obedecia. Tá, mas no caso do TDAH, você vai falar 20, 40, 100, todos os dias. Ele vai perguntar. E é assim se estende. Então, às vezes me falava assim, nossa, mas como que você tinha essa paciência? A gente precisa olhar, né? O que faz, dá resultado para aquela criança. E também a questão de vencer o preconceito também, porque às vezes, no caso dos hiperativos, é muito, muito difícil controlar. Então, às vezes, é necessário a medicação, dependendo do caso. Mas a gente precisa olhar todo o contexto, porque a energia é muito grande. Então, as crianças, né, precisam liberar essa energia. E a gente vê aí a maioria das crianças dentro do apartamento, são criadas ali. E o adulto chega na fase adulta, como você perguntou, também não adquirem a prática da atividade física, a prática de rotina, não foi treinado. Então ele acaba, eu faço do meu jeito, e quanto menos foi treinado, mais rígido, né, mais dificuldade de aceitar. A ajuda, ela é maior, mas é o mesmo esforço, porque quando se esquece, vai esquecer sempre, tanto a criança quanto o adulto. Os sintomas não vão desaparecer, eles vão aliviar. Esse é o ponto, por isso que não tem muita diferença, não. Entendi. E na fase adulta, assim, costuma ter comportamentos, sei lá, de vícios, esse tipo de coisa? Ou é normal como outra pessoa que não tem o TDAH? No caso dos vícios, né, a falta de dopamina, né, que é a da recompensa rápida. Então, tem tendência, né, se não for treinada, se aquele adulto não foi treinado, criança, ele tem tendência a mais para os vícios nesse processo, que é a parte da impulsividade. Né? Então, é uma descarga, né? Preciso ter recompensa.
Mas essas recompensas, elas podem ser adquiridas de outras formas. Então, precisa sempre treinável. Né? Então, esse é o processo. Né? E acontece também de alguns vícios, algumas coisas fazerem o efeito contrário, né? Porque como o TDAH é muito agitado, então aquilo que pessoas que não têm o transtorno, elas ficariam assim, alteradas, o TDAH, enfim, ele consegue acalmar. Se ele descobrir isso, mas assim, você pode se acalmar de outra forma. Você não precisa utilizar de uma coisa que vá te ferir, né? No caso de um vício, assim. Que é uma questão da impulsividade. Sim, nesse ponto. Sim. Você falou, Roberta, que você trabalhou em escola por muito tempo. Sim. Né? Como que é o seu olhar hoje para a questão dos professores na escola? Por que eu estou te perguntando isso? Porque já atendi, né, vários assim, e eu vejo uma coisa muito comum, que é aquilo que fala assim, não, eu ficava lá, não prestava muita atenção, não aprendia, achava que era burro, começa a ser criado esse tipo de crença. E muitas vezes é porque não teve um olhar ali de alguém que fala assim, não é que seja burro, que não tenha capacidade de aprender, é porque ele tem uma dificuldade aqui de atenção e tudo mais. Então quando você pega para trabalhar esse tipo de coisa, ela aprende normal, como qualquer outra criança. Mas já percebeu isso na sua prática, dessas crianças acharem que são burras, esse tipo de coisa? Criança não, já adulto, né? Mas com esse pensamento. Sim. Com essas crenças. Infelizmente, né? Vamos colocar assim, são hoje completo, né? Quase 20 anos, né? De sala de aula de regência, de clínica, tem 5, 6 anos de clínica. Mas, infelizmente, até para as pessoas que não têm o TDAH, isso é interessante, é uma das coisas, assim, além do meu filho, que me motivou também, o fato de ser divergente, que você é diferente, né? Não se falava também, há 20 anos atrás, que você podia ter várias habilidades, várias inteligências. Então, hoje, ainda, infelizmente, a gente ainda faz muitas comparações quantitativas com nota. Sim. E a gente esquece que nota, né, ser o bom aluno, o CDF, é uma habilidade, sim, é uma inteligência, mas é uma inteligência acadêmica. Não é a única inteligência que existe no mundo. Sim. Isso, há pouco tempo que a gente veio né, estudando sobre isso. E aí, o que acontece? O TDAH não tem nada a ver com inteligência. Então, a área da inteligência é uma, a área do TDAH é outra. Só que o comportamento do TDAH, essa falta, né, essa dificuldade, né, do lobo frontal, que ele não consegue ali estar mais atento, e a questão da memória dificulta ele adquirir o conhecimento. Mas por conta dessa falta de habilidade. Mas não é questão de inteligência. E aí, na escola, quando não se tem esse olhar para as múltiplas inteligências... Que na escola só tem um olhar para a nota. Ainda, tirou a nota tal, é inteligente. Né, a gente ainda faz, você pega aí, você vai procurar qual é a melhor escola. Aquela que tem a maior nota no Enem. Qual que é a escola? Que tem a maior número de aprovações numa universidade. Então, isso ainda é quantitativo. Não é assim, dando apoio, né, assim, para as suas habilidades. E quando a gente se torna adulto, é fácil a gente falar assim, não sou obrigado a saber tudo. Mas quando é criança, a gente ainda fica com esse discurso. Até porque eu tenho uma área, você tem outra, você... Eu não sei arrumar o meu carro, eu preciso de um mecânico, eu não sei arrumar o meu chuveiro, eu preciso de um eletricista, eu preciso de outras áreas. Sim. Então, a gente ainda... A nossa sociedade ainda é muito condicionada ao quantitativo. E é nisso que o TDAH... ele se frustra mais ainda, porque ele sabe que ele é inteligente, ele tem uma habilidade específica,
E por isso que eu falo, olhem para os seus filhos, observem, tentem identificar aquilo que ele mais gosta de fazer e muito provavelmente será a profissão dele. E se você investir e tiver esse olhar, né, diferenciado, não quantitativo, mas para a habilidade real, você não perde, né? É o que eu falo, né, quando eu entrei em contato com você, né? Quantas pessoas se perdem, quantas habilidades, quantos diamantes, quantas pessoas maravilhosas, talentos se perdem, porque adquirem essa frustração que eu fico ouvindo o tempo todo. Você é burro porque você não tira a nota alta. Mas poderia ser excelentes músicos, excelentes artistas. Eu tenho vários exemplos, esses anos de educação, tenho vários exemplos de alunos que, como a minha área é língua portuguesa, então no caso do TDAH, tem algumas matérias, né, dentro do programa de língua portuguesa que é extremamente difícil você ensinar um TDAH. Por exemplo, ambiguidade, porque ele não vai entender a tirinha, né, que no Enem, meu Deus do céu, tem uma página inteira de charge. Sim. Existe essa questão da cognição. Então, é difícil você, né, ensiná-lo. E aí você tem que desenvolver, no caso das escolas, dos professores, desenvolver outras técnicas para ele recuperar, porque às vezes aquela matéria realmente ele não vai conseguir, ele não vai fazer mesmo, mas aonde ele pode compensar. Então era muito isso que eu fazia quando eu entendi os meus alunos na época. Nem sempre fui assim também, porque eu também não entendia, mas quando eu entendi isso, e foi, né, no caso do meu filho, né, que eu falo hoje, né, isso é muito sério, né, a gente trazer essa pauta. E aí, hoje ele faz faculdade, porque ele se descobriu aquilo que ele mais gostava. Né? Então, ele está indo para o 4º período da Educação Física, bacana. O 4º período da Federal, né, de Brasília. Legal. Então... Só que ele passou pelo seriado, tudo, mas enquanto estudante ainda, né, aqui mesmo, ele não tinha, né, as melhores notas, perdia as bolsas e constantemente ameaçado de reprovação. Né? Então, assim, como você disse, né? Não vai ser nada não, vai ser... Não, ele não... Eu me lembro que uma certa pessoa disse na época assim para mim, vai ser muito difícil ajudar o seu filho. Eu falo, por quê? Porque ele não é bom em nada. Né? Então, assim, ele não era bom em nada acadêmico. Sim. Então, é muito interessante conversar hoje com ele, porque hoje as disciplinas do colégio fazem sentido, algumas dentro da faculdade de educação física, que é o hiperfoco dele. E outros também, tem outros, né? Às vezes, no caso dele, era algo que precisa de uma faculdade. Mas tem outras pessoas que têm habilidades que não precisam de uma faculdade e são excelentes assim, no que fazem. Então, esses são os maiores desafios. Se o professor tiver, né, esse olhar e conseguir, eu entendo também, né, as dores. Imagina uma sala com 40 crianças. Sim, e não é só a sala, sabe? Porque é interessante falar sobre isso, porque eu transitei em todos esses lugares, né? Então eu entendo as dores também. E na verdade, o que angustia muito o professor é a burocracia. É aquilo que você é preso, né, num programa que você não pode diversificar. Tem que seguir aquilo ali. E aí, quando você olha um talento, mas atrás de você tem uma vozinha assim, mas o nosso índice do Enem está baixando. Então, você tem que driblar duas situações. Isso torna o professor muito mais cansado, porque ele tem que driblar, ele identifica, porque o professor, ele identifica
né? Que tem algo diferente. Que tem algo diferente, mas muitas vezes ele não pode. E aí também salas também muito lotadas também. Sim. E essas repetições, né, de fracassos, assim, você pula, assim, são muitas histórias. Mas o ideal é isso, sim. Olha as habilidades, né? Aposte nas habilidades, né? Sim. Mas então, assim, vê se eu entendi certo. Acontece, então, que assim, não é que seja burro, nada disso, né? Não. Eu entendo isso. O problema é que a régua que eles estão sendo medidos é aquela régua ali de nota. De 0 a 4, sei lá, você é um aluno ruim, de 5 a 6 você é um aluno mediano, de 7 a 9 você é bom e tudo mais, sim. E com 10 não, você é inteligente, seria isso. Que infelizmente é a mesma, se a gente for olhar, a gente que luta tanto pelas modernidades como estamos aqui, sim. Mas é a mesma régua que os nossos avós usaram, os nossos pais usaram, desde nós sempre. usamos e continua, é a mesma. Sim. Então, alguma coisa, né? Você falou assim, alguma coisa de errado não está certo. É o contrário, alguma coisa assim. E isso se torna muito angustiante para a família, né? E o próprio TDAH, que aí ele vai, tipo, fossilizando, né? A gente tem esse termo, né? Então, isso... Então, eu sou nada, eu não consigo ele passa a acreditar nada, naquilo, ele passa a acreditar nessa história. Então, quando chega ao tratamento, você falou, essa dificuldade do adulto, talvez seja por aí, não só dessas dificuldades, mas é porque você tem que desmentir, né, toda essa história, né, ruim, essas comparações, e depois apresentar esse processo, né, de que tem jeito, né, desde que você tem um olhar diferenciado, né, das habilidades. Sim. Então, assim, Roberta, eu entendo essa forma de medir e tudo mais. Essa inteligência não é uma inteligência que ele tem uma certa dificuldade, tá? Mas digamos que ele queira seguir uma carreira que, assim, uma profissão que seja obrigatório passar por uma faculdade. Ele vai ter dificuldade, mas assim, ele é capaz. Dá para fazer realmente a prova, estudar assim, mais do que outras pessoas, né? Se esforçar muito mais, mas assim, dá para passar na prova do Enem, nas melhores faculdades, dá para conseguir apesar da dificuldade. Sim, que acontece? É a questão do treino, né? E aí vem a historinha, né? Sim. Que não só, né? Principalmente o adolescente, né? Pegar do adolescente até o adulto, TDAH. Sim. É a história, né? Que eu vi um vídeo da Pamela, me ajudou, mandou o vídeo ontem. Então, assim, o TDAH, ele vai... É como se ele estivesse subindo uma montanha sem nenhum equipamento. Então, o esforço dele tem que ser maior, ele vai se machucar mais, ele vai se decepcionar mais, mas ele vai subir. Ele vai subir aquela montanha. Mas vai se machucar mais, vai ser mais demorado. Imagina, é muito mais chance de acontecer coisas muito ruins. É diferente de quem não tem transtorno, de subir na mesma montanha, como se tivesse todo o equipamento. Mas o interessante falar agora, para quem estiver ouvindo, né, que tem aí o TDAH, e às vezes, eu também tinha essas perguntas como pai, mãe, né? O que meu filho vai ser? Porque você olha em volta, é só, né, bons, é só isso. Sim. Só que, na verdade, as pessoas que não têm o TDAH, elas não têm tantas ferramentas assim. Na verdade, o próprio fato de não ter o TDAH já é uma ferramenta. Então, nesse momento, é uma coisa que eu sempre falava com o meu filho, né? Que aí é a frase que eu acho que todo TDAH devia ter na ponta da língua. É uma frase que ninguém gostava de ouvir quando criança. Mas para o TDAH é a chave da virada da vida dele, que é: você não é todo mundo. Se ele internalizar isso, que ele não é todo mundo, ele consegue ir atrás das ferramentas, tudo enquanto é ferramenta, porque às vezes tem essa visão que quem não tem um transtorno tem mais ajuda. Não tem. Ou então, eles não precisam de ferramentas para ajudar na memória, para ajudar a se autorregular.
E aí o TDAH fica querendo se comparar também, querendo fazer as mesmas coisas que pessoas que não têm transtorno fazem. Não vai dar certo. Não vai. Então, se eu internalizo isso, que eu não sou todo mundo, então eu preciso fazer as coisas de uma maneira diferente, então eu preciso daquilo na minha vida para que eu funcione, principalmente agora falando dos adultos, eles começam a ceder mais. Né? Então, uma organização, um planejamento do jeito deles, porque aí, mas aí eu posso entrar em qualquer terapia, eu posso entrar em qualquer problema. No consultório eu sempre falo assim, o olhar individual, porque todas as ferramentas funcionam e não funcionam ao mesmo tempo. Por quê? Elas vão funcionar de acordo com o meu paciente. Então, elas precisam ser adaptadas de acordo com como você funciona. Então, esse é o primeiro passo, né? Tanto para os pais que vão educar seus filhos com TDAH e os adultos, primeiro passo, você precisa saber como você funciona. Até onde você é mais resistente, mais inflexível, mais impulsivo, mais desorganizado. E o que eu vou fazer com aquilo ali? Eu vou treinar para ser igual o meu vizinho que não tem transtorno? Aí eu vou contar um segredo para você. Ele usa as ferramentas escondidas de você, mas ele usa a agenda, ele usa despertador, ele só que como ele não tem as feridas emocionais tão intensas, né? Se ele errar, ele não vai sentir, ele não vai se sentir rejeitado, não vai se sentir menosprezado, mas você, TDAH, você vai sentir isso. Então ele vai esquecer, ele simplesmente vai pedir desculpa. Desculpa, gente, porque eu estou estressado, eu estou ansioso. Isso é uma ferramenta. Então, eu falava para o meu filho, você não é todo mundo, então entenda isso. Mas chega na adolescência, mas eu queria fazer como os meus amigos, eu queria me testar, eu sei, às vezes dá aquela sensação, eu sei que eu dou conta de fazer sozinho. Não dá conta, tá? Precisa dessas ferramentas para subir essa montanha. Em todas as áreas da vida, não tem jeito. Então, mas o fulano dá conta, mas o fulano não tem TDAH. Então ele vai errar do jeito dele lá. Então, essa é a chave para qualquer TDAH. Internaliza isso. Você não é todo mundo. A partir do momento que você não é todo mundo, eu preciso usar e vou usar todas as ferramentas disponíveis para me ajudar. E nisso é como se eu pegasse um atalho e para conseguir encontrar no mesmo ponto, no mesmo lugar, como todos os outros alunos, no caso né, do Enem, das faculdades, nesse sentido. Então, acontece muito isso. Então, como que a criança com TDAH estuda? Ela não vai estudar da mesma forma que as outras crianças. Ela não vai ter... ela vai precisar assim, soltar mais energia. Então, a atividade física é quase que diária. É como se fosse remédio. Então, faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento. Então, atividade física, sono, alimentação, qualidade do sono, né? Alimentação e atividade física. Mas a atividade física num lugar específico, às vezes não dá conta. Então, às vezes uma atividade de muita intensidade, em curto espaço, já vai trazer uma sensação de bem-estar. Uma das coisas que eu experimento, tanto com adultos quanto com crianças, os pais ficam um pouco desesperados, né? Porque na cabeça dos pais, assim, Roberta, mas se eu for agitar, ele tá super agitado, né? Ele tem que fazer o dever de casa. Se eu for falar para ele correr, ele vai agitar mais. Não, é o contrário. Quem não tem o transtorno, agitaria mais. Quem tem o TDAH, traz uma sensação de bem-estar. As ideias voltam na mente. É outra criança. Então, essa descarga, né? A gente tem que provocar isso. Então, a gente tem sempre que pensar assim, o contrário que vai funcionar.
Então, se o TDAH, se os pais entenderem isso, ter esse apoio, né? Que ele não vai aguentar ficar 4 horas estudando, ele vai fazer os 20 minutos e dentro dos 20 minutos ele vai aprender a mesma quantidade de matéria que aquele que está 4 horas ali. É impossível, Roberto? Não é impossível, porque ele vai pegando a lógica, porque o TDAH também é uma coisa dos professores que eu falo, né? O TDAH é de lógica. Ele precisa entender a lógica daquela disciplina. Entendi. Ele precisa ter uma cronologia. E eu acho interessante, não tem estudo nenhum, né? Sempre os insights vão aparecendo assim. Todos os TDAHs eu sempre pergunto assim, qual que é a matéria que vocês mais gostam? Todos eles falavam história. E eu comecei a olhar e falei assim, que estranho, mas todo mundo gosta de história, mas se você olhar história, é uma disciplina que tem muito assunto, muita data, muita coisa. Não está combinando um transtorno que esquece muito com uma disciplina que tem que guardar muitas coisas. E aí, quando eu parei, eu ainda apesar de me formar, eu continuei analisando todo esse processo para sempre melhorar. E eu comecei a observar. Gente, aí eu comecei a assistir, assim, mesmo que de longe, os meus colegas professores de história. E aí eu comecei a observar como eles davam aula, como eles se comunicavam, como que eles produziam as aulas dele. E aí eu observei a cronologia, a lógica. Então, eles tinham que ensinar a história, assim... Com pensamento em sequência. Pensamento uma em linha sequência. Do tempo. Uma linha do tempo, o bloquinho, porque ali tem que ter uma lógica. Então, eles sempre repetiam essa palavra. Não, isso aqui aconteceu devido a isso. Então, passo a passo. Né? Sim. E aí eu falei assim, poxa, por que não? Se as outras... Eu sei que é difícil, tá, gente? Difícil, meus colegas, né, também. Mas, e se eu colocasse essa mesma lógica da história nas outras disciplinas? Então, e não só nas disciplinas do colégio. Às vezes, o TDAH vai tirar a carteira de motorista. Eu já ajudei muito, né? E qual que era o problema ali para tirar a carteira? Era o nervosismo, assim. Não, é porque às vezes o instrutor vai e fala assim, não, mas é só se você pegar a mão aqui, ó, e passa aqui a primeira, segunda e terceira. E não sei fazer, não, sabe? Mas o que falta ali na comunicação? Fale com ele, olha, a gente precisa, qual é a lógica de fazer isso? Qual é a lógica de colocar o cinto? Qual é a lógica da primeira marcha, segunda marcha? Explicou isso. Ele compreende melhor. Ele vai dirigir. Então, assim, são pequenos detalhes que ao longo a gente vai melhorando. Então, isso faz um aluno, mesmo que ele queira fazer faculdade, se aquilo for a paixão dele, isso é muito importante, né? Que tem uns... mas eu gosto também. Escolha aquilo que você goste. Ame, que você esquece do tempo e goste de se dedicar. Porque se você também tentar fazer algo que você não goste, muito difícil você vai concluir. Porque tem a tendência, né, na organização planejamento, e aí na hora que a dopamina baixa, deixa as coisas pela metade. Então, era uma coisa que eu também olhava isso. Mesmo que você goste muito, você tem a tendência a deixar pela metade. É normal do transtorno. Só que se você está fazendo algo que você gosta, você vai puxar suas lembranças afetivas, você vai usar as ferramentas, sabendo que você não é todo mundo, e você conclui aquele projeto. Mas se for algo que você não gosta de fazer... muito difícil. É muito mais difícil do que... Você consegue perceber, Roberta, se existe algum tipo de preconceito com pessoas que têm esse transtorno? De, por exemplo, no trabalho, outras pessoas terem um certo preconceito. Não, fulano é desligado. Fulano a gente fala com ele e não presta atenção. Esse tipo de coisa? O preconceito, ele existe com qualquer pessoa, né? E o que acontece? Eu sempre falo assim, né? Esse cuidado, né?
poxa, escolhe algo que... Mas, como você falou, era difícil a gente falar sobre o TDAH. Né? Não tinha tantas informações. E no caso do adulto, né, que vai estar lá trabalhando, ele também precisa fazer a sua parte. Qual ferramenta que você está utilizando para te ajudar naquilo que você não funciona. Né? Você precisa usar. Se você não estiver usando ferramenta nenhuma, aí a gente tem, olha, 50% é da sua parte. Mas é porque eu não gosto. A gente também não gosta de fazer um monte de coisa, né? A gente fala, né? O adulto, ele faz o que precisa. Ninguém gosta de pagar boleto, não. Mas se você não pagar, tu vai dar ruim, né? Você não vai feliz para pagar boleto. Tem que pagar. Então, assim, eu sei que é um esforço um pouco maior, mas tem coisas que você precisa fazer. E aí, nesses casos, o que acontece? Onde eu vejo o preconceito maior? O TDAH, ele é muito focado em fazer uma coisa só, fazer várias coisas ao mesmo tempo. É mais para as mulheres, elas conseguem fazer, então assim, é um pouco diferente. O TDAH nas mulheres passa muito despercebido dos homens. Os homens costumam ser mais desligados. E aí, se eles não estão desempenhando algo que eles gostam de fazer, que eles dominam fazer, aí costuma dar muito mais trabalho. Entendi. E aí as pessoas realmente não têm a mesma paciência, é repetitivo mesmo. E aí eu volto a dizer, quais as ferramentas que você utiliza, porque é interessante que hoje a gente fala das informações, mas todo mundo fica assim, por exemplo, apaixonado por pessoas de nomes, né, que tem TDAH. Por exemplo, a doutora, né, Ana Beatriz, ela tem TDAH, fala muito bem. Várias personalidades. Eu tô, nossa, venceu na vida o TDAH. Assim, beleza. Aí eles desempenham aquilo, são médicos, já atendem médicos, fisioterapeutas, e eles são excelentes, excepcionais. Ninguém faz melhor do que eles. Quando eles acertam o seu hiperfoco, eles são imbatíveis. Por isso que é interessante você apoiar, né, a habilidade do TDAH. Mas, nas outras coisas, vai ter que usar recurso, vai ter que aceitar ajuda. Né? Então, eu sempre brinco, né? Nossa, não a conheço, mas assim, uma análise, assim, usando no consultório, né? Com a médica, né? Uma excelente médica, mas... Poxa, vai perguntar à empregada dela se tem as mesmas dificuldades, mas o que eu vou fazer? Ela mesma já contou, né, de atrasos no aeroporto. Eu aceito ajuda porque eu sei que eu vou falhar. Então, isso assim, aceita essas ferramentas, aceita ajuda. Então, no trabalho, o preconceito vai vindo aí. Entendi. Primeiro, eu estou usando ferramentas para me ajudar? Estou aceitando essas ferramentas primeiro na minha vida de TDAH? Aí eu consigo abrir um diálogo e as pessoas que estão em volta de mim também, elas entenderem que é um processo, né? Que pode acontecer ou não, mas não é 100%, né? Então tem toda uma leitura assim e acabam sofrendo esse preconceito maior quando você não está desempenhando algo que você gosta. Entendi. E vamos lá, Roberta. Para quem hoje já tem o TDAH ou para os pais que suspeitam que o filho possa ter, qual o conselho que você pode dar para essas pessoas? Então, para as famílias, olhem com carinho para suas crianças. Dá ênfase às habilidades deles. Eu sei que vai precisar de uma paciência maior, de um esforço maior, mas vale a pena acreditar, né, nos seus filhos, que eles dão conta, assim, observem como eles vão se desenvolver, como eles leiam o mundo. E eles vão trazer essas informações, né, para vocês. E acreditem nos seus filhos, acreditem nas habilidades dos seus filhos. Isso vai trazer, né, uma harmonia ali para a família, não deixando de educar, porque é um treino. Né? Assim, o TDAH é uma bicicleta sem freio, então eu preciso treinar esse freio. Tá?
principalmente a criança, é uma folha em branco. Uhum. Então eu preciso melhorar o freio aí da bicicleta para ele conseguir ser um adulto mais saudável. Sim. Nossa, esse ponto que você falou, assim, eu acho muito interessante dos pais acreditarem no potencial da criança. Porque se os pais, que são a primeira referência ali, aquela autoridade que a criança tem, se eles não acreditam, daqui a pouco a própria criança não vai acreditar. Não vai acreditar. Né? Então vai ser muito mais difícil você desmistificar, né, quando chegar no adulto. Então, todos nós temos as nossas habilidades, né? Então acolha, lute por essa habilidade, que ela vai dar um retorno se bem direcionada, se bem treinada. Sim. Então isso é interessante desse olhar. No caso do adulto, um conselho, né, fundamental assim, você não é todo mundo e não tem problema nenhum ter o transtorno, ter o TDAH. Aceite todas as ferramentas. Não é aceitar, é usar. Isso eu acho assim que seria de uma esperteza excepcional. Né? Se o TDAH tivesse essa sacada e falou assim, a partir de agora, eu vou usar todas as ferramentas disponíveis, até daquilo que eu funciono bem, eu vou usar, por que não? Porque é assim que o mundo né, funciona. A gente, quem não tem o transtorno, utiliza dessas ferramentas, só não conta. Então, não perca suas oportunidades de melhorar, de ter uma qualidade de vida em relação ao adulto, né, por essa resistência, né, de eu consigo dar conta de tudo. Não, eu vou usar todas as ferramentas, todas as ajudas possíveis para chegar no mesmo local e para ter sucesso como qualquer outra pessoa. É assim que esses vencedores médicos, essas pessoas excepcionais, elas chegaram lá porque utilizaram dessas ferramentas. Então, das ferramentas que funcionam para você, que também é diferente. Vê o que funciona para você, mas use alguma coisa, né? Tenha esse desenvolvimento, né? Porque a gente vai diminuir também essa dificuldade, né, dessas feridas emocionais que a gente, às vezes, todos nós trazemos, às vezes até durante a gestação, né, que a gente já nasce e nem sabe que já foi gerado ali um trauma na gestação, e você nem sabe se é TDAH ou não. E se você ter o transtorno, vai doer muito mais, você não vai entender o que está acontecendo. Então, toda vez que uma pessoa, né, não entender que você está esquecendo muito, se for uma rejeição, vai ser uma rejeição dobrada, triplicada, um abandono, é muito mais complicado. Então a gente começa a cuidar de todos nós, porque esse mesmo olhar, né, de acolhimento que a gente precisa ter para o TDAH, a gente tem que ter um olhar de acolhimento para todas as pessoas. Quando a gente falou a questão da acadêmico, eu posso não ter transtorno, mas poxa, eu fui para uma área e não consigo fazer mais sempre brinco com meu irmão é estatístico, né? E ele é da outra ponta, né? E eu falo assim, eu não consigo mais fazer nenhuma fórmula de Bhaskara. E ele ri, mas ele me procura sempre quando precisa. A gente faz essa troca, então a gente, quando adulto, a gente tem essa consciência. Vamos começar desde a criança. Se você já é um adulto e não teve esse olhar, um olhar mais humano, né? Que todos nós temos algo de bom para oferecer ao mundo, um talento. E às vezes, se a gente entrar nessas dores, nessas feridas, a gente também começa a se comparar com outras pessoas. A gente não conhece as dores que tem no outro. A dificuldade do outro. A dificuldade do outro. E, às vezes, por conta daquele comportamento que ele apresenta naquele momento, às vezes é o momento que ele está vivendo. O TDAH, ele está em um comportamento, né, intenso e frequente o tempo todo. Mas, às vezes, aquela pessoa também está passando por um mau momento e ela vai apresentar um certo comportamento de acordo com uma ferida emocional que às vezes ela nem sabe que tem, adquiriu lá.
E se a gente não ter o mesmo acolhimento, o mesmo olhar e abrir mão, né? Fechar os olhos para algo de bom que ela tenha e focar apenas nas falhas, também se torna esse mundo que a gente está vivendo, essa sociedade, né? Tá pesado, tão angustiante, né? Sim. E as pessoas, eu quero descansar, eu quero alguém que me escute, né? Você, né? Quando procuram você como psicólogo, como hipnólogo, quantas feridas escondidas que ficam perdidas na memória. Sim. E às vezes as pessoas falam assim, eu não sei o que acontece, tinha tudo para dar certo e eu não sei porque, o que está acontecendo, aí dá tudo errado, né? Então tá tudo certinho. Então são feridas que foram escondidas na memória, assim o TDAH mais escondido fica, mas se todo mundo se ajudar e olhar, né? O lado bom, vamos pesar na balança mais o lado bom, apesar dos comportamentos. E os comportamentos, o que a gente tem também? Vamos lá, flexionar, né? Seja mais flexível, procure mudanças, né? A gente também não vai ser infantil, dizer assim, então eu vou poder, todo mundo tem que me aguentar do jeito que... Não, eu acho que a gente está caminhando para um momento que as pessoas estão procurando melhorar a saúde mental, melhorar a sua saúde, mas às vezes ficam realmente perdidas na memória essas feridas. E esses gatilhos, quando vêm, eles vão apresentar alguns comportamentos que ficam exagerados, né? E eu sempre tive esse olhar, né? Quando eu falei assim, a intenção, né? Quando eu volto, né? Depois de 4 anos para a cidade, olhar para essas pessoas que foram, às vezes, negligenciadas, que não foram acolhidas, né? Que não tiveram a chance, às vezes uma chance, de mostrarem realmente que são bons, e aí acabaram, né, assim, acreditando que elas eram um erro, que elas sempre falhavam, que elas não se... esse mundo, eu não me encaixo nesse mundo, né? Você deve ouvir muito, né? Não me encaixo nesse mundo, mas às vezes elas não tiveram uma chance, né, de mostrar que elas são boas por conta desse olhar do outro, né? Quando elas encontram um espaço, que elas podem ser quem elas são de verdade, a essência delas, e que elas não vão ser julgadas, nem rejeitadas, nem abandonadas, e não tratar dessas feridas, aí elas conseguem, nossa, aí a gente vai ter excelentes assim, ideias, nossa, muitas coisas a gente vai evitar de perder essas pessoas para muitos transtornos que tá até multiplicando, né? Depressão, ansiedade, que a gente quer parar, mas a gente não para, que assim, vão melhorar o preventivo do que o curativo. Né? Entender o seu comportamento. Né? O meu olhar para aquilo que você tem de bom, às vezes vai ser 50% do seu remédio. Então, tanto para quem não tem transtorno e muito mais para quem tem TDAH. E Roberta, hoje, como é que as pessoas fazem para te encontrar, conhecer mais do seu trabalho? Tem rede social, não? Sim, para me encontrar, vocês podem me encontrar, né, pelo Instagram, né, robertaperes.terapeuta. Também o Instituto Mentes Brilhantes, que a princípio está trabalhando apenas a parte clínica, mas tem muitas ideias também, né, nessa linha, né, de olhar além, né, olhar além aquilo que você tem de melhor, mas por enquanto funciona mais a parte clínica, que especialização em TDAH, avaliações com parcerias, né? Bacana. Eu tenho trabalho, né? Hoje eu vou atender, mas tem uma parceira que vai fazer os testes também para saber se é TDAH, autismo ou transtorno de aprendizagem. As jornadas também, né? Para pais, para TDAHs e das feridas emocionais. Então, tá lá no Instagram. E são esses os melhores, né,
locais para me encontrar. Então, eu atendo aqui no joia. Centro, né, de Juiz de Fora, né, mas atendo online também, com essas jornadas também. De menos as avaliações, né, só esclarecendo, mas hoje tem essas parcerias, que todas as avaliações do neurodesenvolvimento, elas precisam ser presenciais, mas os outros trabalhos, né, que estão lá no Instagram, você encontra os links para você adquirir. Ótimo. Muito obrigado, Roberta, por sua participação, por ter feito esses esclarecimentos em relação ao TDAH. Acredito que vai ser muito bacana, muita gente vai se identificar, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.